Opa, você futuro aprovado na Polícia Penal do Goiás. É isso mesmo. Agora é Polícia Penal, não é mais agente penitenciário. Essa nova carreira que vem conquistando todo o Brasil e chegou a sua vez de conquistar uma das mais de vagas aí que nós temos. Portanto, você que quer ser aprovado, estudando com um curso de qualidade, com aulas objetivas diretas ao ponto, sem enrolação, sem nhenhenhen, sem brincadeira, venha para o Vale Concurso. As nossas aulas elas são de curta duração, variando de 30 a 40 minutos, onde os professores, além de te passar o conteúdo, eles vão passar para você de uma forma bem didática, bem objetiva, te ensinando a acertar questões, pois esse é o nosso objetivo, fazer com que você acerte o máximo de questões possível na sua prova. Não é quem sabe mais, mas quem acerta mais questões. Então nós vamos te ensinar a marcar o X no local correto. Além das videoaulas, você contará aí com materiais de apoio em PDF que você pode imprimir se quiser. E é claro, a nossa plataforma pode ser acessada através de vários dispositivos. Inclusive, temos um aplicativo próprio no celular, onde você pode fazer até o download das aulas para assistir offline. Lembrando que o acesso é ilimitado, você adquirindo o plano aqui, você tem acesso ilimitado às aulas. Tem muitos locais que restringem o acesso. Se você quiser assistir às aulas 10 mil vezes no dia, você pode, não tem problema. Fica a seu critério, tá bom? E é claro, as formas de pagamento são variadas, tem Pix, tem boleto, tem cartão, fica a seu critério. E também tem outras formas de pagamento, você pode estar escolhendo. Então o que você está esperando? Venha para o Vale Concurso, porque aqui vale a pena e eu quero ver você aprovado na Polícia Penal de Goiás. Tamo junto e até a próxima. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Você que estava aí aguardando a publicação do edital da Polícia Penal do Estado de Goiás, né? Enfim, edital publicado. Se você não me conhece, meu nome é Maiara, eu também sou policial penal no estado de Minas Gerais e é uma honra estarmos aqui hoje juntos para trazermos dicas aí de direito administrativo para a sua prova, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com o tema bens públicos, né? Assunto que veio previsto no conteúdo programático do seu edital. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative as notificações. Nós vamos ter muito conteúdo voltado para a prova da Polícia Penal aí de Goiás, beleza? Pessoal, nós vamos trabalhar, né, com o tema bens públicos, né? Esse tema, ele é um tema muito tranquilo de ser estudado, tá? Nós nos baseamos na fundamentação jurídica do Código Civil. Então, hoje, né, a nossa base de estudo aqui vai ser as disposições legais presentes lá no Código Civil, porque é ela que traz para a gente a classificação de bens públicos, tá? Então, assim, ao final também nós vamos trabalhar aqui com algumas questões, ver como este assunto já foi cobrado, mas adianto, né? Vamos fazer considerações pontuais aqui e tenho certeza que você acertará aí uma eventual questão de prova acerca deste tema, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí começar com a nossa dica de hoje. Olha só, então como eu disse, né, as regras que são aplicáveis a esse instituto, bens públicos, estão previstas lá no Código Civil. E a gente tem o artigo 98 que fala: são bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, assim, né, uma conceituação bem ampla e genérica é dizer que os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Eu digo bem ampla e genérica porque aqui é um embasamento legal, mas nós temos, né, bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte
da administração pública indireta, mas que por prestarem serviços públicos, tá? Os bens delas também são equiparados aos bens públicos no que tange aí, né? Por exemplo, não poderem ser usucapidos, tá? Não poderem ser penhorados, tá certo? Então, assim, embora elas possuam aí personalidade jurídica de direito privado, se forem prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, os bens terão o mesmo tratamento dado aos bens públicos. Então, olha só, com base, né, no que o Código Civil ele traz para nós, a gente pode, né, concluir, né, que os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas políticas. Quem são as entidades políticas que nós temos? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, também as autarquias, porque as autarquias, lá no tema organização administrativa, a gente vê, né, que a autarquia ela é uma entidade que compõe a administração pública indireta. Só que a autarquia, ela tem personalidade jurídica de direito público. Então, assim, quando a gente vê a conceituação de autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, né, para exercer atividades típicas de Estado. A autarquia, ela tem natureza jurídica de direito público. O que eu fiz menção aqui, falando das pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública indireta, seria referente à sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública, quando prestam serviços públicos em regime não concorrencial, tá? Agora, se elas forem pessoas jurídicas de direito privado, mas que exercem alguma atividade econômica, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bens delas são particulares, tá? Essa exceção só vai ser aplicada se, porventura, elas desenvolverem aí prestação de serviço público. Então, olha só, os bens pertencentes às pessoas políticas, né, e as autarquias e fundações que possuem natureza jurídica de direito público são considerados bens públicos, certo? E todos os demais bens, independente de a quem pertencerem, né, são considerados bens particulares, tá? Então, aqui é só uma ressalva no que eu disse, se a sociedade de economia mista ou a empresa pública ou fundação pública forem prestadoras de serviço público. Agora, partindo para a classificação, né, dos bens públicos, a classificação propriamente dita. Isso aqui é o que mais cai em prova, tá? O que as bancas, no geral, elas fazem? Elas trazem um conceito de um bem e pede para você identificar se seria um bem de uso comum do povo, um bem especial, um bem dominical, que nós vamos ver também. Ou então, ela pede para você marcar dentre as opções qual seria, por exemplo, um bem de uso dominical, tá? Então, normalmente é assim que as questões sobre esse tema vêm. Então, olha só, bens de uso comum do povo. Esses bens, né, são aqueles de uso geral pelos indivíduos, que podem ser utilizados por todos os particulares em igualdade de condições. Então, a gente tem como exemplo aqui ruas, lagos, praças, praias, mares, tá? Tudo isso é bem de uso comum do povo. São destinados aos indivíduos no geral, sem que a administração pública ela autorize individualmente o uso, né, por cada pessoa, tá? Então são esses bens aí colocados à disposição de todos de uma forma geral. Então a gente lembra aí, né, uma praça pública, uma rua, uma praia pública, tá? Tudo isso é classificado como bem de uso comum do povo. E só uma pontuação aqui a respeito do bem de uso comum do povo. Embora, né, ele seja um bem público, o seu uso pode ser de forma remunerada ou não. Então, a gente tem, por exemplo, alguns sítios arqueológicos aí de domínio da União que para você visitá-lo, você precisa pagar ali uma certa tarifa, ou seja, de preservação ambiental ou algo do tipo, tá? Então, não necessariamente um bem de uso comum do povo vai ser de uso gratuito, tá?
Então, um bem de uso comum do povo, não necessariamente. Então, a gente tem, por exemplo, uma rodovia, que é um bem de uso comum do povo, mas o que que acontece? Às vezes a administração pública vai lá e transfere ali, né, a execução do serviço de manutenção daquela rodovia a uma concessionária, que vai cobrar o quê? Pedágio, quando alguém transitar naquela rodovia. Tá? Então, o bem de uso comum do povo nem sempre será gratuito, ele pode ser também remunerado. E eu digo isso e friso porque por diversas vezes já foi questão de prova, já foi objeto de prova. Bem de uso especial. Gente, esse bem de uso especial é aquele utilizado na prestação de um serviço público. Então, inclui ali as repartições públicas, tá? As viaturas, ambulâncias, veículos, todos aqueles bens que são utilizados na prestação do serviço público. Esses bens são denominados de bens de uso especial. Então, uma prefeitura, né? O prédio da prefeitura ali do município, da Câmara Municipal, o prédio do Tribunal de Justiça, tá? Todos os bens que estão afetados para a prestação de serviços públicos, seja esse bem seja de natureza móvel ou imóvel, ele é considerado um bem de uso especial. Então, a gente tem todos esses exemplos aqui, né? Repartições, escolas, hospitais públicos, viaturas, veículos oficiais, entre outros. Os bens dominicais. Esses bens, eles também podem vir com o nome de bens dominiais na sua prova. Eles fazem parte, eles integram ali o patrimônio de uma determinada pessoa jurídica de direito público. Eles não têm uma destinação pública definida, como tem ali um prédio que é utilizado, né, para uma repartição pública, tá? Ele não tem uma destinação definida, ele apenas vai integrar o patrimônio daquela pessoa jurídica de direito público. Então, olha só, como exemplo a gente tem bens públicos, prédios públicos desativados, bens móveis inservíveis. Então, uma viatura que foi definitivamente baixada, ela não tem mais condições de uso, tá? Embora ali ela não vai ser utilizada, né? Ela não tem uma destinação ali para o serviço público, ela compõe o patrimônio, né? Daquela pessoa jurídica de direito público, tá? Então, são esses bens. E esses bens dominicais, eles são os únicos na categoria, na classificação de bens públicos. Os bens dominicais são os únicos que podem ser alienados, que podem ser vendidos através de licitação. Bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis, tá? Então, olha só. Aqui, né, só uma questãozinha para a gente aquecer, ó. Os bens públicos podem ser os bens de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um bem de uso especial. Os rios pertencentes à União. Não, né, gente? Os rios, eles são bens de uso comum do povo. As ruas pertencentes aos municípios também são bens de uso comum do povo. As bibliotecas pertencentes a uma universidade pública. Entre parênteses, né? Uma autarquia. Então, aqui, gente, é um bem, né? A biblioteca ali é uma repartição ali pública, tá? Então, aqui vai ser um bem de uso especial. E os móveis do escritório de uma sociedade de economia mista não disse, né, se essa sociedade de economia mista ela é prestadora de serviço público ou não, porque é isso que vai definir se o bem dela vai ser público ou se vai ser particular. Como não disse, a regra é que os móveis, né, os bens dela são particulares, tá? Então, quando a questão ela quiser cobrar de você a respeito, né, da possibilidade de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado, entidades da administração pública indireta, quando a questão quiser cobrar de você se os bens dela são públicos ou privados, ela claramente vai ter que te dizer que elas são prestadoras de serviço público. Se não tiver essa informação, marque sem medo de ser feliz que os bens são particulares, beleza? Continuando aqui, ó. Então, aqui, né, os dispositivos do Código Civil são bens públicos. Inciso 1º, de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2º, de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço
ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. E o terceiro, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, tá? Então, falou em bens dominicais, é só vocês se lembrarem que são aqueles que compõem o patrimônio jurídico da pessoa jurídica de direito público. Olha só, dispõe o Código Civil que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. A respeito dos bens públicos, analise a afirmativa abaixo. Então, ó, a primeira afirmativa: os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Segundo, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Terceiro, o uso comum de bens públicos deve ser gratuito. Então, olha só, vamos falar aqui. Eu falei a respeito da possibilidade de alienação, né, de venda aí desse bem público. Eles só podem ser vendidos quando eles estiverem na classificação de bens dominicais, tá? E aí a gente tem uma forma de transferir um bem que era de uso especial, por exemplo, né? Um bem que era destinado à prestação de um serviço público, a gente tem como transformá-lo, um bem, né, que é de uso especial a princípio, em um bem dominical. Nós chamamos isso de desafetação. Então, para transformar, né, um bem de uso especial em um bem dominical, nós vamos desafetá-lo. Desafetando, transformando em um bem dominical, ele pode ser alienado, mas somente nessa hipótese. Só os bens dominicais podem ser alienados através de licitação. Bem de uso comum do povo e bem de uso especial, enquanto guardarem essa qualidade, não poderão ser alienados. Então, olha só, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, correto, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Exato, porque a partir do momento que eles forem desafetados, que eles forem transformados em bens dominicais, que são aqueles que fazem parte do patrimônio da pessoa jurídica, aí eles podem ser alienados, tá? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Exato, gente, nem os bens dominicais. Embora os bens dominicais são os únicos da categoria de bens públicos que podem ser alienados, mas nenhum deles, nem mesmo os dominicais, podem ser usucapidos, né? Que é aquela aquisição de propriedade por um particular pelo decurso de tempo. Então, se alguém invade ali, ocupa, né, um imóvel de um ente público, da União, por exemplo, né? Alguém foi ali, tinha uma terra da União e ocupou aquela terra, constituiu moradia, e ali a família, né, foi ocupando aquele espaço, passaram-se 30 anos. Aquele bem, ele se torna pertencente àquela família? Não, tá? Não, porque os bens públicos, no geral, de uso comum do povo, de uso especial, de uso dominical, não podem ser usucapidos. Nenhum bem público está sujeito a uso capião. Então, se a sua prova ela for generalista nesse sentido, dizer que nenhum bem público pode ser usucapido, está correto, tá? Nenhum bem público. Por isso que a gente vê, às vezes, aquelas reintegrações de posse, né? Inclusive, dá muita confusão, porque, às vezes, é um espaço grande, diversas famílias, né, foram ali e constituíram a sua residência permanente, criando família, e aí, depois de muitos anos, elas têm que ser retiradas, porque há uma reintegração de posse em favor do ente público, da pessoa jurídica de direito público. E como os bens públicos, eles não podem ser objeto de uso capião, essas pessoas, infelizmente, acabam sendo retiradas ali, né, de um local que elas já criaram um vínculo, de que elas estão morando ali por muitos anos em diversos casos, tá? Então, não há possibilidade de uso capião. O uso comum de bens públicos deve ser gratuito, foi o que eu falei. Não necessariamente, tá? Pode ser também retribuído. Então, às vezes, a gente tem ali uma rodovia, né?
Que a manutenção dela está privatizada, ela é um bem público. Só que a manutenção ali foi transferida para uma concessionária com um determinado tempo, tá? Para que fossem feitas melhorias naquelas rodovias. Em contrapartida, a concessionária ela vai ser remunerada. E nós temos aí os pedágios, né? E há também situações, por exemplo, áreas de preservação ambiental, que para você acessá-las é cobrada uma taxa de preservação, tá? Então, assim, em diversos pontos turísticos do Brasil, existe isso, tá? Essa cobrança. Se você for em Fernando de Noronha, por exemplo, você vai pagar uma taxa de preservação ambiental. Embora ali, né, os mares, né, eles sejam ali bem de uso comum do povo, ali não necessariamente a gente vai ter o uso, né, gratuito, tá? Desse bem de uso comum do povo. Então, aqui, ó, está correta a afirmativa 1, né? E a 2. A 3, ela está incorreta, porque nem sempre o uso do comum de bens públicos será gratuito. E aí a gente tem os dispositivos do Código Civil, ó. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Quais são as exigências? Licitação, né? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, ou seja, nenhuma espécie de bens públicos, nem mesmo os bens dominicais. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem, tá? Então, cuidado aí com essa pegadinha de por ser um bem público de uso comum do povo, ser uma rua, ser uma praia ou algo assim, te induza, né, a pensar que o uso vai ser sempre gratuito, beleza? Continuando aqui. Assinale a alternativa correta que indica os bens públicos que são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. A. Todos os bens públicos. B. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial. C. Os bens públicos de uso comum especial e os dominiciais. D. Apenas os bens dominicais. Todos os bens públicos que não sejam de uso especial. Então, aqui, ó, bens públicos que são inalienáveis, né? Enquanto conservarem essa qualidade. São o quê? Os bens de uso comum do povo e os bens dominicais, tá? Então, aqui, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, né? Os únicos que podem ser alienados são os bens dominicais, tá? Então, aqui é a letra B, ó. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial. Esses são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação. Aí, artigo 7. Os logradouros públicos são considerados bens, tá vendo? Esse é um outro formato de questão que também aparece bastante quando é cobrado este assunto, tá? Então, ó, letra A, dominicais, B, de uso especial, C, de uso comum do povo, D, fungíveis. Olha só, gente, logradouros públicos, né? As vias públicas, as ruas, elas são bens de uso comum do povo, tá? Então, letra C. Letra C aí, conforme aqui, ó. Conforme a gente vê aqui, ó, tá? Uso comum do povo. Rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, os logradouros públicos, eles são considerados bens de uso comum do povo. 5. O ato negocial, unilateral e discricionário, pelo qual a administração consente que o particular se utilize de bem público em interesse próprio e também coletivo, denomina-se A. Concessão de uso, B. Permissão de uso, C. Autorização de uso, D. Servidão administrativa e E. Requisição administrativa. Então, olha só, gente, exemplo aqui, né, para elucidar, para deixar claro, ilustrar aqui essa questão, seria uma igreja, que é uma organização particular, pedindo, né, para utilizar de uma via pública, de uma rua ali, para fazer aquelas festas da paróquia, né, com barraquinhas, tá?
e também, né, com a participação da comunidade, tá? Então, nesse caso, vejo que há um interesse da igreja, mas também há um interesse coletivo envolvido. E quando houver, né, esse interesse coletivo envolvido, nós estamos diante da permissão de uso, tá? Então, aí nós temos a diferença entre permissão, autorização e concessão de uso, tá? Então, na permissão, a gente tem o interesse público mais o interesse coletivo predominante. Ato unilateral, discricionário e precário, tá? Na autorização, o interesse, ele vai ser do particular. Então, por exemplo, quando o particular ele pede autorização para casar na praia, né? Veja que não tem interesse coletivo envolvido. E a concessão de uso é através de um contrato, ele não é precário e ele pode ser gratuito ou oneroso, certo? Então, continuando. Sobre os bens públicos, de acordo com a legislação, pode-se afirmar que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. B. Os bens públicos dominicais não podem ser alienados. C. São bens de uso especial os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito real de cada uma dessas entidades. D. Somente se admite o uso comum dos bens públicos desde que seja gratuito, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencer. Veja só, né? Como o tema ele é bem delimitado, as questões elas acabam dizendo mais do mesmo, somente de forma diferente, tá? Então, olha aqui, mais uma vez, bens públicos de uso comum do povo e uso especial são, sim, inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação, tá? Os bens dominicais, eles podem, sim, ser alienados, eles só não podem ser objeto de uso capião. Os de uso especial não são o que fazem parte do patrimônio, tá? Os que compõem o patrimônio são os bens dominicais. Os bens de uso especial são aqueles destinados à prestação de algum serviço público. E o uso, né, de bem público de uso comum do povo, gratuito ou retribuído, tá? Então, é sempre assim, nesse estilo que as questões, elas vêm. Acesse o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Salvador, de acordo com quem ensina a doutrina de direito administrativo, em matéria de classificação de bens públicos quanto à sua destinação, é chamado de bem A. De uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de quaisquer taxas para ingresso na repartição. B. De uso especial, sendo utilizado para prestação de serviço público e conservado pelo Poder Legislativo para finalidade pública. C. Dominical, sendo utilizado de forma genérica para atendimento ao público sem uma finalidade pública específica. D. De uso legislativo, cuja tribuna apenas pode ser ocupada por agentes políticos que integrem o Poder Legislativo. E. De uso restrito, cuja entrada de cidadãos é condicionada a procedimentos preventivos de segurança pública. Gente, o prédio onde funciona a Câmara, ele é um bem, né, público de uso especial, porque ele é utilizado para onde funciona ali, né, uma repartição pública, tá? Então, aqui, ele é utilizado para prestação de serviço público conservado pelo Poder Legislativo para finalidade pública. Então, é letra B de bola, tá? Essa foi uma questão um pouco mais elaborada, mas mesmo assim muito tranquilo de responder também. Para a gente finalizar, questão 8. Um terreno pertencente ao Estado e anteriormente sem utilização passou a ser usado por um órgão público para o desempenho de determinadas tarefas. Trata-se de bem público que era de uso A. Dominical e após a afetação passou a ser bem de uso especial. B. Especial e após a desafetação passou a ser bem de uso comum do povo. C. Especial e após a afetação passou a ser bem dominical. D. Dominical e após desafetação passou a ser bem de uso comum do povo. E. Especial e após a afetação passou a ser bem de uso comum do povo. Então, um terreno pertencente ao Estado e que não tinha nenhuma utilização. Ele era um bem dominical, né? Que estava simplesmente integrando ali o patrimônio do Estado. E aí depois ele passou a ser usado por um órgão público para o desempenho de algumas tarefas. Então ele passou a ser
um bem de uso especial, tá? Ele foi afetado da mesma forma que acontece a desafetação, né? Que um bem de uso comum do povo ou de uso especial é transformado em um bem dominical, o contrário também acontece. A gente consegue fazer a afetação de um bem dominical, transformando, né, ou em um bem de uso comum do povo ou em um bem de uso especial. Então, aqui era um bem dominical e após a afetação passou a ser um bem de uso especial. Letra A. Bom, pessoal, assim, né, nós vamos encerrando aqui a nossa dica de hoje, direito administrativo, falando sobre bens públicos, né? Espero que esse tema tenha ficado bem claro para você. Não é um tema difícil, tá? Mas que é possível ser cobrado na sua prova. Eu acredito aí, né, que uma questãozinha deve vir a respeito desse tema no seu edital e eu tenho certeza que agora você está preparado para respondê-la, tá? Desejo a vocês excelentes estudos. Deixe seu like, o seu comentário no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós vamos trazer mais dicas para você que está buscando a aprovação na Polícia Penal de Goiás. Boa sorte, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.